Para quem ligou agora, um outro assunto que nós vamos tratar é sobre a perseguição pós-greve. Porque às vezes a prefeitura se faz de boazinha, né? Não tem nada a ver, nós somos democráticos. Eu nunca vi uma democracia que queira bater tanto no trabalhador. Nunca vi um governo socialista agir com tanta maldade contra os trabalhadores nessa cidade quanto o governo do prefeito Rubens Bom Tempo. Eu realmente estou horrorizada. Nem nos nossos piores pesadelos poderíamos supor que o governo seria capaz de tantas maldades, né? Agora, uma das maldades que esse governo está se profissionalizando é na questão de espalhar boato, né? Então, tem algumas pessoas que ainda não entenderam, né? E como o governo é boateiro, para não dizer fofoqueiro, a gente vai passar de novo para todo mundo o número do processo eletrônico do dissídio coletivo de greve. Vou pedir para o Michel colocar aí. É o 004 7337 92 2014 8 19 0000. Esse processo é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do órgão especial do dissídio coletivo de greve. Porque o governo insiste em dizer, e algumas pessoas em alguns programas fajutos querem dizer que a greve foi julgada. A ignorância a gente até perdoa, mas quando a pessoa insiste em dizer o que não é, aí já é maldade, né, gente? Aí já é querer passar gato por lebre. A greve não foi julgada. O que foi julgado nesse processo até agora foi a multa impetrada ao sindicato. E, mesmo assim, o resultado negativo que houve em relação à multa, há um recurso no STJ, no Superior Tribunal, sobre essa questão, que não foi julgado ainda também, tá? Então, o dissídio de greve não foi julgado, a greve não foi considerada ilegal, tá? Ela simplesmente não foi julgada. Qualquer pessoa pode entrar no processo nesse número, lá no site do Tribunal de Justiça, e acompanhar de perto. A última movimentação, inclusive, foi em novembro de 2014, com relação à multa, e não houve até agora nenhuma outra modificação. Inclusive, é uma boa notícia, França, a greve de Arraial do Cabo já foi julgada legal, tá? O prefeito lá, inclusive, foi cassado, né? Porque, graças a Deus, né, a justiça até tem pego muitos prefeitos e tendo sido cassados por N atitudes que eles têm tomado, né? Várias cidades já conseguiram essa vitória, né, de conseguir cassar prefeitos que realmente estão contrariando a lei. Né? Então, isso é uma vitória que a gente tem que sempre estar dando os parabéns aos colegas lá do CEP Lagos, que conseguiram essa vitória já no Tribunal de Justiça. Ainda estamos aguardando o julgamento. Assim que sair o nosso, a gente também faz a divulgação. Um outro processo que a gente quer divulgar o número é em relação a 1/3 de planejamento. Por quê? Porque o CEP entrou com uma ação, com uma liminar, porque esse 1/3 de planejamento é lei federal, né, França? Isso é lei federal. E quando a gente coloca isso nas conversas, e isso foi um dos motivos da greve, o prefeito coloca, a secretária de Educação também colocou, o procurador colocou também, que a cidade aqui não cumpre e várias outras não cumprem também. E daí? O que é que nós temos a ver com os outros municípios? Cada prefeito tem que gerir o seu município. Não importa se o outro cumpre ou não. Ou não, né? Então, a gente só tem que cumprir a lei se o vizinho da gente cumprir. Se ele não cumprir, eu não preciso cumprir. Então, é assim, França? Funciona? Não é assim. E nem pode funcionar assim, né? Lei deveria ser cumprida. Né? Lei foi feita para ser cumprida. Então, a gente está passando para vocês o número do processo. Do 1/3 é 06 3591 /14 2014.8.19 0042. Esse foi colocado aqui na 4ª vara. Exato. A solicitação de uma liminar e, é claro, foi julgado, não foi concedida a liminar. Não ser concedida a liminar não quer dizer que o processo não vá adiante. A liminar seria simplesmente para determinar o imediato cumprimento da lei, tá? Então, o juiz da 4ª vara não concedeu a liminar, mas o processo continuará. Né? Nós já ganhamos essa ação de 1/3 no município do Rio, na rede estadual, e é óbvio que em Petrópolis não será diferente, o governo, uma hora qualquer, vai ter que ceder.
Infelizmente, em 2014, no período das negociações, nós fechamos um acordo com a Prefeitura, né, França? Fechamos. E oferecemos possibilidades, que seria a questão do cumprimento todo em 2015 ou 2015 e 2016. Né? Nós apresentamos para o governo um estudo elaborado pelo professor Luiz Leme, e ele colocava já a necessidade de quantos professores de cada área, e nós avisamos a Prefeitura nessa época também, no ano passado, que todos esses professores aqui já estão concursados. Não haveria necessidade de um novo concurso para essas áreas. Já tem professores esperando lá no banco de reserva. Então, é só chamar essas pessoas para poder garantir esse 1/3 de planejamento. Mas, quando a Prefeitura não acena com isso, o que nós interpretamos? Primeiro, interpretamos que, lamentavelmente, educação no nosso município não é prioridade. Infelizmente. Né, França? É incrível, né? Primeiro vamos resgatar a greve, né? A nossa greve foi depois de julho, né? Então, como se foi dito para a população, a nossa greve não foi nada por causa de aumento de salário, não. Por causa do nosso vencimento, não. Nem toda categoria que vai para a rua, ela vai para a rua por aumento de salário. A nossa greve foi por lutar por direitos. Por isso que nós fomos para a rua. E hoje o movimento que impulsiona a sociedade, provoca a reação, é o movimento social. São os sindicatos, porque a gente precisa provocar de alguma maneira que as coisas sejam feitas de maneira correta, né? Então não tem como você hoje dizer amém para tudo, não é? Eu assisti uma palestra alguns anos atrás, né, que o palestrante disse que numa mesa de 10, quando um fala e 9 concordam, esses 9 são dispensáveis. Então, nós não somos iguais. Nós temos o porquê lutar. Nós temos ideologias diferentes. Nós temos um modo de ver a situação de um município de uma outra forma, respeitando sempre o outro lado. Mas nós temos esse modo de ver, por quê? Porque nós somos a ponta, nós somos o trabalhador, nós somos o servidor que está aqui, que precisa de lei, que precisa de carreira. Não podemos deixar que o nosso movimento se banalize por isso. Não tem banalização nenhuma, é um movimento sério, são pessoas sérias e nós precisamos da nossa carreira. Por isso que está aí tudo judicializado. O que não é judicializado nesse país? A maior parte dos políticos corruptos desse país, que estão lá com vários processos, como saiu já no Globo há um tempo atrás, quando chega no final, já desgastado de recorrer para um lado e para o outro, faz acordo. Tem os acordões aí da vida, é só a gente abrir e ler. Ou simplesmente pede renúncia, né? Pede, do com cargo certeza. para não ser cassado, né? Exatamente. E por que até agora o nosso movimento não teve uma resposta dessa? Nós não temos esse direito? Por quê? Porque nós somos a ponta? Nós não podemos conversar, não podemos dialogar? Dialogar para fazer, sim, porque conversar, tchau, depois, mas sem resolver, não. É um diálogo com proposta, com coisas decisivas. Mas independente desse julgamento, a Prefeitura se precipitou, né? E mão de ferro, querendo penalizar, querendo castigar os que lutam pelos seus direitos, cortou os salários no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro. Tem gente, França, que teve quase 40 dias de desconto, mas a greve não durou nem 30. Então, para nós também é uma incógnita isso, né? Ele descontou o que quis, descontou no 13º, fez o que quis, né? Sem a menor... Deixou as pessoas à míngua, passando fome, né? A Prefeitura fez o que quis. E em relação a isso, nós fizemos uma reclamação, o Departamento Jurídico do CEP fez uma reclamação no Tribunal Superior de Justiça, e a citação que eles colocaram no início, França, eu vou até ler porque eu achei muito interessante, é uma citação de Drummond, muito bonita, no poema Nosso Tempo, em que ele diz: calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Então não dá para a gente ficar diante de uma situação dessa, em que as pessoas foram descontadas, que as pessoas tiveram prejuízo financeiro, estão com contas atrasadas até hoje, tem gente que o nome foi para o SPC e a Prefeitura nada, né? A Prefeitura não se justifica, se faz de morta. Então nós entramos com uma reclamação no Superior Tribunal de Justiça, o Michel vai colocar o número aí para vocês também.
solicitando uma liminar ao Supremo Tribunal para que a Prefeitura devolva os valores que foram descontados indevidamente. Então, qualquer servidor também que participou da greve pode estar entrando nesse número aí, só que aí é na Justiça Federal, tá? O outro número que nós temos é na Justiça Estadual, os sites são diferentes, só para não haver confusão, para estar sabendo como está o andamento disso. Ainda não foi concedido a liminar, ainda não foi julgado, tá? Mas está lá o recurso, porque nós temos que fazer a nossa parte, né? O certo seria a Prefeitura ter negociado e ter tentado resolver as coisas de forma franca, clara e aberta. Mas, ao contrário disso, a Prefeitura preferiu romper os acordos, não cumprir o que prometeu e castigar os trabalhadores, né? Para eles é mais fácil tentar abafar a luta. Só que a gente já colocou mais de uma vez isso, as pessoas não estão à venda, os profissionais da educação têm a sua dignidade, que não é um salário, um desconto aqui, um desconto ali, que vai roubar a nossa dignidade. Infelizmente, as pessoas, os governos ainda tentam ir por esse canal, mas os trabalhadores da educação, cada vez que a gente fala nesse assunto, eu tenho certeza que a gente tem que saudar cada trabalhador, cada trabalhadora que participou desse movimento, porque mostrou e vai mostrar sempre para os governos que a população vai continuar se indignando, sim, e que nós não estamos à venda, prefeito. Voltamos daqui a pouco após os comerciais.